Fala galera, eu sou o Vinícius e eu sou o Levi e esse é o canal Mundo Todo. Antes da gente seguir com o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe os vídeos. Também ativem o sininho de notificação, porque é através dele que vocês vão ficar por dentro de todos os vídeos que a gente posta. Lembrando, a gente posta vídeo todas as sextas-feiras, tá bom? Vamos ao vídeo! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o bug do milênio. O bug do milênio ele foi um medo generalizado que assolou metade da população mundial nos anos 90. Mas e aí, tu sabe me explicar o que foi esse bug do milênio? Então, esse bug do milênio foi um medo coletivo que aconteceu lá em 1999. Esse medo era de que quando a gente entrasse nos anos 2000, as máquinas e computadores que eram responsáveis por armazenar, criptografar e até calcular documentos no mundo todo entrassem em um pânico generalizado. Dessa forma, o mundo iria passar por um colapso, onde tudo ficaria parado. O medo era devido às dúvidas que cercavam os calendários utilizados pelas máquinas, que usavam 2 dígitos para marcar o ano. Desde os anos 60 se usavam esses calendários de 2 dígitos. Por exemplo, o ano de 1961 era representado pelo número 61. O ano de 1970 seria representado pelo número 70. E assim por diante, óbvio. Porém, depois do ano de 1999, quando começasse o ano 2000, que deveria ser representado pelo número 00, as máquinas poderiam entender como sendo o número 1900 ou como sendo o número 19.100. E com isso aconteceria uma grande perda de documentos e dados de diversas informações e de diversos países. O que se sabe na realidade é que o medo tinha pouco fundamento, já que algumas máquinas da época possuíam datas com 4 dígitos. E mesmo assim, isso não impediu que o pânico se espalhasse por todo lado. Com o medo que tomava conta da população, algumas medidas preventivas foram tomadas no mundo todo. E com essas medidas foram gastos cerca de 300 bilhões de dólares. Caraca, 300 bilhões. 300 bilhões naquela época já era muita grana, né? Uma bolada. Bom, algumas especulações começaram a se espalhar entre diversos países. Com o medo e o pânico ativados, as pessoas começaram a temer que algumas tragédias pudessem atingir o planeta. Alguns medos até fazem sentido, já outros nem tanto. Mas agora a gente vai apresentar para vocês alguns dos medos mais comuns na época. Por exemplo, a população temia que ocorresse uma chuva de aviões. O que seria isso? As pessoas tinham medo de que, devido à queda nos serviços eletrônicos, os sistemas de aeroportos e usinas nucleares entrassem em colapso, o que provocaria queda de aviões e vazamento de material radioativo. Então tu imagina, o pessoal, além de ter medo de que tudo poderia ficar paralisado, ainda tinham medo de que os aviões estivessem lá no ar, perdessem o sistema eletrônico no caso, e caíssem, né? Então tu imagina como que o medo não se espalhou naquela época. E outra, imagina acontecer outro Chernobyl mundial, né, na verdade, porque as usinas no mundo todo poderiam perder o seu material radioativo, né? Então tu imagina como que não ficou a população na época. Já pensou se tá na sua casa, aí abre essa janela de repente, uma estrela cadente. Aí quando vai ver é um avião vindo pra tua direção. Tá maluco, ainda bem que esquece. Outro medo muito comum é a terra de ninguém. O medo que assolava as pessoas era de que alguns cofres cadeados que dependiam dos computadores para serem abertos fossem afetados. Com isso, as pessoas perderiam seus bens. O medo era que os saques, roubos e invasões se multiplicassem. Com isso, as ruas das cidades, principalmente as cidades grandes, se tornassem totalmente inseguras. Então aí, tá maluco, a galera tinha muito medo assim que não tem como imaginar, né? Terra sem lei. Imagina ter uma terra, realmente seria uma terra de ninguém, né? Outro medo comum era que todos ficassem com os bolsos vazios, já que o sistema dos bancos poderiam também entrar nesse pânico geral. Assim, informações sobre os bens dos clientes se perderiam. Afinal, em 1900 ou em 19.100, ninguém tinha dinheiro em conta. Em 19.100 não tinha ninguém nem vivo. Com isso, os bancos quebrariam e com ele toda a economia mundial. Então a galera além de ter medo de problema radioativo, queda de avião, saques e alguns roubos, as pessoas ainda tinham medo de ficar pobres, né? Imagina uma economia mundial totalmente abalada por conta de um simples bug no sistema eletrônico mundial, né? É, pelo próprio nome, né? O bug do milênio. Imagina como que não ficaria a população.
Outro medo muito mencionado na época era de que o planeta todo vivesse em uma idade das trevas. Como os sistemas de fornecimento de água e de luz já eram bem computadorizados na época, ainda mais em países muito desenvolvidos, as pessoas passaram a acreditar que ficariam no escuro. Isso significaria caos geral nos comércios e no trânsito. Meu Deus, sem luz, sem água, caos. Um caos, sem luz, sem água, sem computador, sem ninguém para tomar conta de trânsito e, meu Deus, imagina. Um outro medo que assolava, que era muito preocupante para a população da época, era que as pessoas começassem a ficar a pé. O medo era de que, devido às quedas nos sistemas eletrônicos, o transporte público, em especial os sistemas de trens e metrôs, que faziam uso dos computadores também, poderiam entrar em colapso, ou então ficariam parados. Com isso, as pessoas teriam que ficar quase que imóveis, pois quase toda a população das cidades grandes na época utilizavam esses sistemas de transporte. Mas enfim, o ano 2000 passou, e o que realmente aconteceu? Tu pode me explicar? Na prática mesmo, a gente pode colocar que o bug do milênio não passou de um medo e de um transtorno obsessivo que aconteceu na época. Uma histeria coletiva, então. Uma histeria. Realmente uma histeria coletiva, né? Na prática, galera, o bug do milênio não causou quase nada de dano. O que houve na realidade foram apenas algumas falhas em terminais de ônibus lá na Austrália, alguns equipamentos de medição de radiação lá no Japão e falhas em alguns testes em alguns serviços de médicos lá na Inglaterra. Houve também um certo bug em alguns sites. Realmente aí foi um bug que aconteceu nos computadores. A partir daí, alguns computadores começaram a marcar como sendo a data de 1/1 de 19.100. Então vocês podem ver que realmente aconteceu o bug de o computador marcar um calendário totalmente errado, mas não foi nada mais de o calendário estar marcado errado, nada mais afetou. Mesmo assim, com o pânico e o medo que era já espalhado e já bastante generalizado, nada aconteceu de muito grave. Foi mais um medo psicológico que fez com que as pessoas acreditassem que algo terrível realmente aconteceria na população. Galera, convenhamos aqui que o bug do século não passou de um medo populacional e um medo de que as pessoas não poderiam entender o que viesse a acontecer. Podemos dizer até que a própria população teria medo do que viesse a acontecer, ou medo do futuro, ou da tecnologia, enfim. Porém, eu fiquei sabendo que um novo bug pode vir aí no ano de 2038, né? Que é uma referência ao primeiro, porque os novos computadores, a sequência de bits que eles podem ler, sim, só chegam até 2038. Então, quem sabe aí daqui uns anos... Não pode vir um novo bug, uma nova chuva de aviões, né? Quem sabe? Imagina uma nova Chernobyl acontecendo aí daqui uns anos, né? Espero que daqui muitos anos. Que absurdo. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com seus amigos, espalhem muito e curtam bastante. Não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de compartilhar. E não se esqueçam principalmente de ativar o sininho de notificação. Lembrem que com o sininho de notificação ativado, vocês podem ficar por dentro de todos os vídeos que saem no canal, desde shorts, algumas notícias e até os vídeos que a gente posta, lembrando, todas as sextas-feiras. Sigam também as nossas redes sociais, que vai estar aí na descrição do vídeo, beleza? E é isso. E esse foi o canal Mundo Todo.